Um grande abraço, minha família, meus irmãos, minhas irmãs. É um privilégio muito grande estar aqui e poder endereçar aos irmãos uma palavra que vem do coração de Deus para todos nós. Mas antes, gostaria muito agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar mais uma vez com os irmãos ali em Manhuaçu e com todos os irmãos que nos assistem em várias plataformas. Para mim é um privilégio enorme e uma gratidão muito grande. Tive o privilégio de estar convosco nos 112 anos, em 2017, mais ou menos 3 anos atrás, e hoje estar aqui nos 115 anos é um privilégio muito grande. Sou grato a Deus, sou grato ao conselho da igreja, sou grato a essa maravilhosa igreja de Manhuaçu, e para já as minhas felicitações pelos 115 anos da primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu. São realmente 115 anos de muito trabalho, do testemunho do Evangelho, e isto não tem comparação. Parabéns a toda a igreja, parabéns a todos vocês, parabéns a todos os membros, a liderança, parabéns a todos que dedicadamente têm se consagrado para esta grandiosa obra. Trago saudações da minha família e as felicitações da Igreja Presbiteriana Central do Cunene, que muito vos ama, que muito agradece a nossa parceria, a nossa cooperação e esta nossa caminhada juntos de há mais de 3 anos. Nós somos igreja hoje aqui 3 anos, graças a essa cooperação que temos com esta maravilhosa igreja. A vossa história tem tocado a África, a vossa história tem tocado as nossas vidas. Os 115 anos da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu, tem trazido bênçãos para a África, para Angola, para o Cunene e para Ondiva. Por isso estamos aqui hoje a endereçar estas felicitações a partir do nosso templo aqui em Ondiva, que, como todos devem saber, foi adquirido graças à doação que veio dali de Manhuaçu. Queria partilhar com os irmãos uma palavra que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 12, versículos 11 a 12. Aos Romanos, capítulo 12, versículos 11 e 12. Está escrito na infalível e poderosa palavra de Deus o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém. Amém. Querida igreja, preciosos irmãos e irmãs, quero trazer um tema para essa pregação: sede fervorosos no Espírito, sede fervorosos no Espírito, sede fervorosos no Espírito. Paulo escreve aos Romanos, lançando as grandes doutrinas das Sagradas Escrituras. Como eu sempre digo, a carta aos Romanos é um dos maiores tratados teológicos que as Escrituras nos oferecem. E Paulo nos traz nessa carta as grandes verdades sobre a salvação pela fé, sobre
a santificação, a justificação, a glorificação, o perdão dos pecados, mas sobretudo Paulo fala nos últimos capítulos dessa sua carta acerca da nossa conduta como crentes, como igreja, a nossa vida cristã, a nossa maneira de paripetear na terra. E então ele traz recomendações específicas tocantes à nossa conduta cristã. E neste trecho específico que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo apela a uma vida cristã fervorosa, uma vida cristã apaixonada, uma vida cristã ebuliente, uma vida cristã intensa e ativa. E ele diz: sede fervorosos no Espírito. O apóstolo Paulo aponta para uma vida cristã transbordante, contagiante, diligente e gloriosa. O apóstolo Paulo apela para que possamos viver uma vida que realmente possa ser impactante no mundo em que vivemos. Ao mesmo tempo que ele diz, sede fervorosos no Espírito, ele também está a dizer, não sejais vagarosos. Ou seja, ele proíbe todo o tipo de apatia espiritual, todo tipo de vagarosidade espiritual, todo tipo de frieza espiritual. Ele proíbe todas as formas de indolência, todas as maneiras de vagarosidade espiritual, toda a frieza. Ele está a dizer, não podemos ser crentes frios, não podemos nem devemos ser crentes vagarosos, não podemos nem podemos ser crentes indolentes. Temos de ser crentes fervorosos, cristãos fervorosos, uma igreja fervorosa. Sede fervoroso no Espírito. Ou seja, ele está a dizer, temos de ser uma igreja viva, temos de ser crentes ativos, crentes espiritualmente ebulientes, ferventes, crentes que estão sempre a alta temperatura espiritual. E Paulo nos indica 3 atitudes que devem nos levar a compreender a fervorosidade, a ebulição de um crente. A primeira atitude, ele está a dizer, alegrai-vos na esperança. Neste mandamento não só vemos uma ordem, mas também vemos a maneira como podemos avaliar um crente fervoroso. Ele diz, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos, rejubilai, tende júbilo, tende alegria, tende contentamento na esperança. Ou seja, ele está a dizer que o cristão, mesmo passando em meio a circunstâncias adversas, ele deve se alegrar. O crente em ebulição, o crente fervoroso, o cristão fervoroso, mesmo passando em meio a circunstâncias difíceis, em meio a situações, em meio a adversidades, o cristão comprometido com o Evangelho, o cristão comprometido com a fervorosidade espiritual, ele se alegra na expectativa, ele se alegra na esperança, ele tem alegria por causa da esperança. Em outras palavras, Paulo está a dizer, o cristão, mesmo passando em situações que são difíceis, momentaneamente, ele espera por a vitória, ele espera por algo maior, ele sempre sabe que algo melhor está lhe reservado. Ou seja, a base da nossa expectativa não é porque temos dinheiro na conta bancária, não é porque temos uma vacina de uma certa doença ou temos solução de um problema, não, é porque nós sabemos que temos um Deus, que temos o Todo-Poderoso ao nosso lado, temos um Deus, temos o El Shaddai, temos o Todo-Poderoso, temos aquele que é o Alfa e o Ômega conosco.
Quando nós temos o alfa e o ômega ao nosso lado, é claro que nós nos alegramos na esperança, porque sabemos que Ele é poderoso para nos ajudar, para nos resolver os problemas. Por isso, o cristão fervoroso, o cristão que está em ebulição espiritual, ele não se atormenta com as adversidades. As adversidades não diminuem, não tiram a alegria daquele que realmente é espiritualmente fervoroso. O crente fervoroso não anda perturbado com as calamidades, com as pandemias, com as lutas, com as adversidades. O crente fervoroso não anda preocupado, não anda perturbado, não perde a esperança em meio a lutas, em meio a dificuldades. O crente fervoroso não perde tempo murmurando, chorando por aí, por causa de uma ou de outra dificuldade. O crente fervoroso, ele se alegra por causa da esperança, ele se alegra na esperança. Não é por acaso que o próprio apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 16, quando diz: alegrai-vos, regozijai-vos sempre. E a palavra sempre traz a ideia de que nunca a tristeza vencerá um crente fervoroso. Nunca a tristeza, nunca as circunstâncias, nunca as adversidades vencerão um crente fervoroso. Uma mulher fervorosa, um homem fervoroso, um jovem fervoroso no espírito não se deixa derrotar, não se deixa destruir pelas tristezas e pelas adversidades desse tempo. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos na esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A segunda verdade está nesse mesmo versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. A palavra paciência é a tradução de um vocábulo grego, upomone, que significa resistência, que significa perseverança, que significa resiliência, que significa capacidade para suportar adversidades, lutas, desafios, capacidade para permanecer firme em meio às circunstâncias, em meio a adversidades. A palavra upomone traz a ideia de força espiritual para resistir e permanecer inabalável diante das tempestades, diante dos ventos. Daí o apelo e o mandamento do apóstolo Paulo, dizendo: sede pacientes na tribulação. Mas a palavra tribulação também é importante defini-la para compreendermos. Ela traz a ideia de pressão, ser pressionado, ser comprimido, ser apertado. Então a palavra tribulação traz a ideia de aperto, traz a ideia de ser squeezado. A palavra tribulação traz a ideia de aflição, de dor, de sofrimento. Justamente o que estamos a passar agora, exatamente como esses tempos difíceis que vivemos, economia complicada, saúde ameaçada, vida ameaçada, aperto na família, aperto no lar, no casamento. É isso mesmo que Paulo está dizendo. Em meio a essas circunstâncias, sede pacientes, sede perseverantes, sede resistentes, sede fortes, sede espiritualmente fortes, resistentes, resilientes, e não desistam, não olhem para trás, não recuem. É isso mesmo, a paciência não permite que um crente fervoroso regrida, olhe para trás, recue diante das circunstâncias. Então
o Espírito de Deus, usando o apóstolo Paulo, está aqui hoje a nos dizer que, como igreja, somos chamados a ser pacientes na tribulação. Há uma mulher, um homem que é fervoroso no Espírito. Ele não recua diante das adversidades, diante da tribulação. Ele não recua, ele não olha para trás, ele não foge, ele não se rende, ele não se entrega. Quem é espiritualmente fervoroso, ele está apto para resistir às tribulações. Sim, ele pode dizer: venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou firme em Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou firme com Cristo. Aleluia. Os apertos, as situações adversas, a aflição, a dor, as circunstâncias que apertam a nossa vida, jamais e nunca farão que um homem fervoroso, uma mulher fervorosa no Espírito seja abalada, muito menos abatida. Mas crentes vagarosos, crentes frios, crentes frientos, crentes mimosos, esses sim não suportam tribulações, esses sim caem na primeira esquina, esses sim são abalados pela Covid-19, esses sim são abalados quando o casamento está mal. É por isso que nós vemos divórcio por todo lado. Crentes fracos, crentes mimosos, crentes frios preferem desistir do casamento do que lutar por ele. Crentes fracos, crentes frios, crentes frientos preferem fugir das guerras, das lutas. Eles são impacientes, eles não aguentam. Quando o aperto aumenta, eles preferem fugir, preferem desistir, fogem da igreja, fogem do convívio dos irmãos, preferem beber cerveja, preferem fugir para as lanchonetes, preferem ir para a rua, preferem ir para as drogas. Eles escapam, procuram atalhos para a sua vida. Mas aqueles que são fervorosos no Espírito, eles suportam as tribulações, eles aguentam pacientemente as lutas, as tribulações. Não é por acaso que o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, versículo 3 e 4, dizendo que, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem tem fervura, ebulição espiritual, ele se gloria nas tribulações. Está passando tribulações? Então aguenta mais um pouco, meu irmão. Aguenta aí. A esperança deve ser maior que essas circunstâncias que você está a passar. Ele no versículo 4 diz, no versículo 3 ainda diz: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação traz paciência. Aleluia. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Aqueles que são fervorosos no Espírito, eles são pacientes e resistem a toda a tribulação. E ele termina dizendo: em meio a tudo isso, não basta se alegrar na esperança, não basta ser paciente na tribulação, é preciso perseverar na oração. E esse é o meu último pensamento: perseverai na oração. Este é o mandamento que ele deixa no final do versículo 12. O crente espiritualmente fervoroso, ele persiste, ele persevera, ele se apega à oração. A oração é o poder pelo qual sustentamos tanto a paciência quanto a alegria. Não é possível ser alegre em momentos difíceis, não é possível ser alegre na esperança, nem é possível ser paciente na tribulação, se nós não perseveramos na oração. O vocábulo proscartereu ou proscartereu significa continuar, significa não desistir, significa permanecer, significa orar sempre, sem desistir, sem parar. Por isso, o apóstolo Paulo está a dizer: o crente fervoroso
ora sem parar. O crente fervoroso ora sem desistir. Está difícil? Ora. Está complicado? Ore mais. Está uma situação, parece sem futuro? Ore. A família está complicada? Ore. Parece que não há esperança? Ore. Parece que o mundo acabou? Ore mais. Não há outro caminho. Crente fervoroso sabe que a única maneira de permanecer em fervura espiritual, a única maneira de sobreviver em meio a toda essa confusão mundial é permanecer na oração. Não é desistir da oração, não é pensar que alguém vai orar por você e você está sentado aí no banco. Sabe por quê? Que hoje estamos a celebrar 115 anos dessa igreja? É porque homens e mulheres de oração semearam com lágrimas e hoje estamos todos a colher o resultado das orações de homens e mulheres que passaram por esta igreja e semearam com lágrimas, com madrugadas, com horas a fio, buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus, buscando a graça de Deus. Eu vim te dizer, meu irmão, minha irmã, você que é membro desta igreja, a maior contribuição, o maior contributo que você pode dar a essa igreja é permanecer de joelho por ela. Seja uma mulher de oração, permaneça em oração, persevere em oração. Ore sempre, ore pela igreja, ore pela expansão do Evangelho, ore pela cidade de Manhuaçu, pelo Brasil, ore pela sua família, permaneça em oração. Somos chamados a ser crentes fervorosos, mas para o efeito devemos ser crentes de oração. Que você seja uma mulher de oração, que você seja um homem de oração, em meio a estas lutas que passamos nesse tempo. Que você seja um homem de oração, que você seja uma mulher de oração. A oração traz alegria em meio à dor, a oração traz força em meio ao fracasso, a oração traz poder em meio à fraqueza, a oração traz vitória em meio à luta, a oração traz vida em meio à morte. A oração é a força que nos move para avançar. A oração é o poder que nos move para não recuar. Este ano da oração, você é pedido para ser uma mulher de oração, um homem de oração, um homem, uma mulher que acorda de madrugada, que horas longas busca a face do Senhor, um jovem de oração, um adolescente de oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe essa igreja, que esta igreja seja um exemplo de oração no Brasil e nas nações, que a sua vida seja um exemplo de oração, de fervorosidade, de compromisso com a palavra, com o Evangelho, com a oração e com uma vida fervorosa, com uma vida ebuliente hoje e até que Cristo volte. Que Jesus te abençoe rica e poderosamente. Mais uma vez, felicidades a essa igreja. Amém, amém e amém. Amém, amém.